Começou mais um programa do Vox Podcast, estamos ao vivo aqui e hoje nós temos um tema bem interessante. Eu quero mostrar aqui com nossos convidados. A gente vai falar sobre board games, jogos de tabuleiro português, né? A gente tá aqui com o Cláudio lá do cinema e também do como que é? Primatas? Primata, agência de marketing Primata. Agência Primatas. E com o Felipe, João Felipe e a Cintia Monteiro, lá da Cereja Nerd. Isso. Um prazer, galera. Prazer estar aqui. Prazer todo Agradeço. nosso. Prazer. Eu espero que vocês saibam me falar um pouco sobre jogos de tabuleiro, porque Prazer os últimos estar aqui e um prazer falar de jogo de tabuleiro, né? Os últimos que eu sei foram aqueles antigões lá. Na verdade, tirando os antigos, né, os clássicos, que a gente mais conhecido assim pelo público, eu só conheço RPG. Fora RPG, eu sou totalmente novo nesse mundo. E quando vocês mostraram tudo isso aqui, eu já tô com vontade de colecionar. É isso que... Aqui é um pedacinho bem pequeno, né? São alguns exemplos de alguns tipos de jogos e que tem um pouquinho de história também neles, né? Em alguns deles. Então a gente chama até hoje de jogos de tabuleiro moderno, né? Que a gente às vezes chama, não chama de board games ou jogos de tabuleiro, que quando a pessoa fala jogo de tabuleiro, a primeira coisa que pensa é, é banco imobiliário, não gosto, demora muito, não dá briga. Mas isso evoluiu muito. A gente tem jogos hoje para todas as idades, né? Que duram 10 minutos ou horas também. Então dá para atender todos os públicos, dá para se divertir bastante, dá para botar a cabeça para poder pensar bastante. Acho que antes de a gente começar a falar um pouco dos jogos de tabuleiro, a gente pode começar a falar um pouco de vocês, né? De quem vocês são. Cláudio. Comigo? Pode ser. Eu sou um profissional de marketing, né, formado em marketing, e eu tenho uma agência de publicidade e marketing aqui em Campos, e o nosso foco na agência é o endomarketing, que é o marketing voltado para o colaborador interno, né? Para motivar, engajar, apresentar a missão da empresa. E uma das bases do endomarketing que a gente trabalha é gamificação. Então a gente utiliza jogos de tabuleiro dentro do corporativo. Né? Então os jogos de tabuleiro, como o João falou, tem uma infinidade de modelos e formatos e tempo de duração e regras e mecânicas. E de acordo com o objetivo das empresas que ela quer alcançar do seu colaborador, a gente cria uns jogos para a empresa, bem personalizado. Então essa é minha profissão hoje, digamos assim, né? Eu trouxe meu hobby de infância para ganhar dinheiro com ele, vamos dizer assim, né? Então hoje é meu negócio. E vocês? Como que vocês entraram nessa? Então, nós somos casados, né? E os jogos de tabuleiro, assim, eu sempre gostei muito. Quando era pequeno, era assim, dos meus jogos, as coisas que eu mais gostava era ir para casa do colega jogar banco imobiliário. Eu não tinha como ter banco imobiliário, não tinha condição. Mas eu gostava muito. E nunca tive, né? Foi depois já de adulto, né, que eu comecei a poder ter mais acesso, né? Então eu e Cíntia, nós temos somos proprietários, né, dono da loja Cereja, né, aqui em Campos, e que começou com ela, pode contar um pouquinho rapidinho da história dela, e eu fui o cara que mais incentivou a gente a começar nessa parte de crescer um pouquinho, né, de querer ter a loja e tal, de entrar nesse mundo muito doido, que não é fácil, é muito difícil essa questão de ter uma loja, ter um comércio, coisa assim, foi um desafio, tem sido um desafio. E a gente, nesse meio da parte de vendas, né, de ter que vender, a gente teve a oportunidade de estar tendo jogos na nossa loja, né? Os próprios editores que trabalham com jogos, eles sugeriam, pega umzinho, abre aí para vocês, mostra para o cliente. Então daí a gente começou a ter uma coleção e oferecer isso para o público, para pessoas conhecerem. A gente fazia vários eventos na loja, assim, de forma gratuita também, para estar ensinando, para estar mostrando. E hoje a gente tem um acervo gigante que a gente está sempre levando para eventos, a gente leva para festa, as pessoas alugam com a gente para poder estar jogando em casa, né? Porque tem valores variados de jogos de tabuleiro. Então a pessoa tem a oportunidade hoje, por um valor acessível, tá levando o jogo para casa e aprendendo, né? Então eu tive na casa que começou a montar o nosso acervo, né? De ter ideia de trabalhar, de tentar fazer um negócio também em cima disso, que ainda está crescendo. Os jogos estão sendo conhecidos na cidade. Cada vez mais pessoas, né, estão conhecendo, ainda é bem desconhecido, né? Você chega para falar com alguém, board game, jogo de tabuleiro, só pensa nisso. A gente vai mostrando que não é só isso, a gente tem muitas opções hoje. Bom, eu me chamo Cíntia, né, eu sou designer gráfico. Inclusive, a história da loja começou, né, durante a época que eu fazia faculdade, né, lá no IFE, né, faculdade de design. Eu comecei vendendo os bottoms, né, que nem eu havia te dito. A gente começou, né, a ir para eventos, né, começou a ter outros produtos,
né? Assim como o João havia dito, né? Eu não pensava em ter loja física, acabou, né? Ele animando de ter, né? A gente começou, né? E após a gente ter ido a gente começou numa lojazinha ali na 28 de março. Depois que a gente passou para o shopping, que a gente começou a investir em jogos de tabuleiro. Né? Eu cheguei a ter também um contato, né, com jogos, né? Eu gostava muito de jogos de tabuleiro, apesar de também não ter tido condição de ter. Né? Eu lembro muito de um joguinho de tabuleiro do Pokémon que eu já joguei. Raridade. Hoje em dia ele é super raridade. Poxa, mas eu gostava muito daquele joguinho, só os amiguinhos que tinham mais dinheiro que tinham os joguinhos. E continua meio caro. Nossa, era muito legal. É um hobby caro, não é um hobby barato, não. Você tem até alguns jogos acessíveis hoje, mas normalmente são jogos bem menores que esse aí, que você é considerado um party game, um jogo festivo, que a gente chama que é um jogo rápido, de regras simples. Então você até encontra joguinhos um pouco mais baratos, R$50. Mais são jogos rapidinhos, para você jogar, 10, 15 bem minutos. divertidos, de poucos minutos. Um jogo assim que pode ser considerado ainda um board game e é um jogo festivo é o Uno. O pessoal joga Uno. Você compra R$20 hoje, custava 10, 15, hoje é 20 e pouquinho você acha. A versão e tem jogos assim parecidos PC, hoje caro. com o Uno que são um pouquinho mais caros, mas que traz essa ideia ali do joguinho rápido, né? Pra você aprender rápido, jogar rapidinho e dar risada. Tem muito jogo assim. Você poder jogar. Esses jogos da nova era que a gente chama, né? Dessa nova geração, tem muitos jogos que eles utilizam jogos de antigamente, mas com uma roupagem diferente, acrescentando as mecânicas. Por exemplo, tem jogos que copiam o Dominó, que copiam o Bingo, que copiam o Uno. King Domino, né? Esse jogo mesmo que eu trouxe, o Five Tribes, ele é um jogo de séculos atrás, de Mancala. Vocês já ouviram falar de Mancala, que eram buraquinhos no chão ou vasilhas, o pessoal jogava com sementes. É um jogo de semeadura, que você vai movimentando as sementes, você tem que andar com as sementes, coletar, e ele trouxe essa mecânica para esse jogo. É um jogo muito com a mecânica, que a gente chama um mecanismo de jogo, né, que a gente chama, muito antigo, de séculos atrás, e que é amplamente utilizado nesse ele ganhou uma muitos roupagem jogos nova, hoje. seria Isso, ele pegou essa ideia, é o mesmo estilo de jogo, mas ele em vez de trabalhar com sementes que eles usavam, ele hoje você trabalha com acho que atrás dá para ter uma ideia do jogo. Ó, ele tem um tabuleiro que é feito tipo com cartinhas, você monta o tabuleiro, ele muda esse tabuleiro todo jogo. É alguma característica de muitos jogos que todo jogo você vai ter esse tabuleiro diferente, ele nunca vai ser igual. E você ali nesse jogo, você pega uns bonequinhos todos que estão no espaço e vai deixando um bonequinho em cada quadrado, e o último bonequinho que você colocar naquele quadrado, né, como for o último que tiver na sua mão, você coleta e vai executar uma ação específica do jogo. Isso aí que é o que muda da Mancala original. Né? Então ele pegou a base daquele jogo, trouxe uma roupagem nova, trouxe uma estratégia nova, e quando você vai jogar, um joguinho que você aprende a regra rápido, mas você pode elaborar diversas estratégias. Para onde vão movimentar? Você tem que pensar no seu colega, né, que é uma característica do jogo hoje, né, não é ser jogado. Né? Muita gente, quem joga jogo moderno hoje, quando lembra do War, ele vê que ele se sentia jogado pelos dados. Você depende do que sai ali no dado. Sai alguma coisa ali, você vai fazer. Nos jogos mais atuais, na maioria deles, né, nem todos, você consegue ter uma estratégia. Você tem que jogar e pensar no que o outro vai fazer. Pô, se eu fizer isso aqui, vai ser bom pra mim, mas vai ser melhor ainda pra Cintia. E a gente faz isso o tempo todo. A gente gosta de jogar junto, a gente deixa de fazer algo bom pra gente. Só pra ferrar um amiguinho. Pro outro não fazer. Eu não quero que o outro faça ponto. E se tem uma coisa que estraga jogo, é casal de namorado que um fica roubando pro outro. É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. É chato, estraga o jogo. O negócio é sangue nos olhos mesmo, faca na caveira. Matar qualquer um. A gente é casal coletivo. Então a gente joga. Se a gente tá jogando um grupo de 3, 4 pessoas, se ela tiver uma oportunidade de fazer eu perder um ponto, ela vai fazer. Deixa pra ser cooperativo em outras áreas, a gente é parceiro em outras coisas. Agora no jogo não, no jogo é cada um por si. Esse hobby nosso, ele ganhou muita força dentro da pandemia. As pessoas dentro de casa. A gente fala o seguinte, quem não gosta de jogo de tabuleiro é porque ainda não teve contato com o jogo de tabuleiro, porque sempre vai ter um jogo de tabuleiro que vai cativar aquela pessoa, que vai... o formato diferente, a mecânica diferente, mas... E na pandemia ele cresceu muito, né? Assim, aqui em Campos ainda está difundindo, João e Cíntia são dos pioneiros aqui que
espalha essa semente para muito. Mas em capitais tem lanchonetes, pizzaria, que enquanto você está aguardando o seu lanche, você está jogando. Uma boa ideia. Que são as loterias, né? Isso tem locais que eles colocam como um atrativozinho. Você tem um joguinho ou outro para jogar, né? Lá em São Paulo, nós conhecemos algumas que a gente tinha uma vontade de ter algo do tipo, mas demanda investimento, estudo, etc. E tem locais focados nisso, que os jogos de tabuleiros não são só uma atração, eles fazem parte ali do negócio, o que não é muito fácil, né? Se administrar a questão de tempo de mesa, espaço, e o que você vai oferecer de alimento. Cuidados né? com o jogo. Porque senão você só vai sujar o jogo todo. Mas tem locais que são movimentadíssimos. Tem lugar em São Paulo que faz fila. Dependendo do dia que você for entrar, você vai ficar horas na fila para poder entrar naquele espaço onde o diferencial dele é a galera jogando. Né? Cara, como ele falou, muita gente não conhece. Alguém no chat reconheceu o jogo do Pokémon. Diz que o jogo era maravilhoso e sentiu saudades. Julia. Era maravilhoso. Você acha hoje? Gente, eu cheguei uma vez pesquisando, né, olhando, você acha, caraca, aquele jogo Pokémon raríssimo, sei lá, 200 e poucos reais. Quando você vai ver, é cópia. Alguém que pegou e tirou xerox e tá vendendo, que é bem difícil achar o original. Achei já alguns, mas sempre faltou uma peça, alguma coisa assim. É um jogo, assim, raro. Provavelmente quem joga esses jogos, não sei se jogaria, talvez pela nostalgia, mas só de ter ali, quem quiser passar pra frente, aí, camarada, pode falar com a gente. Também tem isso de itens que ganham um valor altíssimo por serem colecionáveis? Sim, colecionáveis, ou estarem fora de impressão, que a gente chama, um jogo que não sai há muito tempo. Os jogos às vezes simples, eu tenho um que não é nem tão antigo lá, que o jogo triplicou, quadruplicou o preço, que é um jogo de empilhar animaizinhos, porque a editora simplesmente não traz mais, parou de fazer. Eles têm uma tiragem e aí vai imprimiu, distribuindo, vai distribuindo pelo Brasil, a pessoa vai vendendo, quando vai ficando escasso, o preço do jogo aumenta. E tem jogos que perdem valor também. Sim. Tem jogos, para quem é colecionador é também uma loteria, né? Porque a gente compra o jogo ali, vamos dizer, compra por 400, 450 reais, passa um ano, aquele jogo está sendo leiloado por 200, por 150 reais, porque não caiu no gosto da galera, né? Flopou, é isso aí. Inclusive acontece também o contrário, né? Você compra o jogo novo, né? Abre ele, usa, mas ele acaba sendo valorizado, como se fosse uma bolsa de valores mesmo. Porque ele é escasso, né? É antigo, sei lá, ficou muito famoso, o negócio fica mais caro. Eu tenho algum outro lá que tem esperança que valorize, porque tipo, principalmente infelizmente, editora brasileira, que lançou um jogo bacana e tal, a editora fechou já na pandemia, e o pessoal simplesmente soltou, desolveu os jogos, né? E o jogo só caiu o preço, mas eu tenho esperança que um dia o pessoal vai procurar aquele jogo, porque não vai ter mais. Tipo, Overdrive, a gente tem até fechado, eu acho, lá ainda, uns 3 lá pra vender. O jogo não é ruim, o jogo é bom. Mas a editora sumiu, se você quiser peça de reposição, hoje você não tem. Enquanto tem outros jogos igual o Catan, que é considerado o pai dos jogos. Esse aqui é o pai dos jogos modernos. Board games, desde 95 não para de vender. Ele que revolucionou os jogos board game, né? Ele tá assim, do OR para trás, do Banco Imobiliário, quando ele é lançado em 95, ele tá explodiu a cabeça da galera. Todo ferradinho, tadinho, porque ele não para em casa. Né? Ele é da Grow, né? Ignore a caixa cheia de durex, porque a gente trabalha com aluguel de jogos e esse joguinho ele é bem alugado. Eu via direto a galera jogando lá nas mesas. Lá na na época que a gente tinha as mesas em frente à loja, o pessoal jogava lá. Até a pandemia tinha um espaço lá, então o shopping apostou, né, nessa parte aí. E assim, acredito eu que foi bem bacana. Você passava lá um local que ficava morto, tipo domingo, você não via ninguém dormindo lá. Era direto, né? Tanto com jogos quanto os card games também, que a gente fez parceria com a loja, né, que tinha fechado, mas que ainda mantinha os torneios. Aí eles foram jogando lá na praça, tá engordurado, não, vem pra cá. A gente dividia, um dia tinha os card games, outro dia tinha os board games, aí tinha dia que tava brigando, gente querendo jogar card game, gente querendo jogar board game, que ficava lotado, não tinha espaço para as mesas. Mas da pandemia para cá a gente não manteve mais aquele espaço, a gente chegou a mudar de loja e tal, e ficou mais complicado. Colonizar, comercializar e construir. Adoro esse tipo de jogo. Esse jogo, por exemplo, os jogos começaram a ser popularizados assim, dos diferentes, né? Dos mais modernos, digamos assim, foi o Monopoly, né? Que lançou nos Estados Unidos e lançou aqui como o Banco Imobiliário. Né? Ele foi criado em outro país, não lembro agora. Aí nos Estados Unidos alguém trouxe ele, mudou o nome, virou Monopoly. Jogo da Vida, que lá tem outro nome também.
e o Detetive. War, né, que é o Risk War. lá nos Detetive Estados Unidos. também. Que foram assim, jogos assim com regras, né, diferentes e tal, um pouquinho mais modernas, mas que quando chegou o Catan, né, ele fez essa modificação, que ele começou a ter uma interação, ele começou a ter uma estratégia, né, veio nessa ideia de jogadores trocam recursos ali, ele tem as pecinhas que você monta de formas diferentes no jogo, então um tabuleiro, O tabuleiro dele se sempre modificando. muda, né? Por exemplo, o Banco Imobiliário, você abre o tabuleiro, é sempre a mesma coisa. O dele é um tabuleiro modular, então o tabuleiro dele é encaixado, então cada jogado é um jogo diferente. Isso lá em 95, isso não tinha os jogos. Os jogos lá eram o War que você rola dado, né, Banco Imobiliário. Mas é tipo um mapa? Você Seria isso? monta um mapa com os tiles, tem o mar, tem as terras, então na ideia do jogo você controla, você tem que controlar os territórios ali para adquirir recursos. Tem um momento do jogo que você rola um dado e você produz recursos. Né? Se você está naquele território, você conseguiu construir sua casa ali, entre aspas, você tem o direito de ter aquele recurso ali para poder ir fazendo pontos. E durante o jogo você tem interação com outros jogadores para estar trocando. Você troca. Eu troco 2 madeiras por um trigo, ou vice-versa. Você Tem vai como trocando. fazer guerra também? Ele não. Nesse aí você não chega a ter guerra, mas você tem o ladrão. Você tem um meeple, Um personagem no jogo. um personagem no jogo que quando sai 7 no dado, ele vai atacar e vai te roubar recursos. Digamos Eu tava assim, olhando assim, eu lembrei de um jogo que eu jogo no computador, que é o Civilization. Eu não Isso, sei se... inclusive tem uns board games. Tem um board game. Tem dele. um board game que... Tem. Eu sou viciado por Civilization, só que eu já uso a mesma estratégia sempre e aí eu já quebrei o jogo, não consigo Começou mais. recentemente, né? Muitos jogos eletrônicos começaram a ganhar a versão de board game, né? Tem jogos eletrônicos com temáticas e Temáticas, tal, é. que trazem temáticas de filmes, etc. Alguns se aplicam muito bem no jogo, outros não, que só tem o nome ali, você não vê nada no jogo. Eu tenho uma das minhas primeiras frustrações assim foi uma caixinha no jogo de carta do Hobbit. Peguei animado. Tem nada de Hobbit, é só a imagem dos Hobbits ali, o jogo é ruim. Então eu fiquei, meu Deus, eu nunca mais joguei. Como você gosta de jogo de gerenciamento de recursos, provavelmente Adoro. o tipo de jogo de tabuleiro que você iria gostar seria os Euro. Como que é esse? Né? Eles são jogos de gerenciamento mesmo, de recursos, Mas explica pra ele o que é isso. Então, dividindo um pouco, É posso melhor dizer explicar que isso. são categorias, né? A gente São tem categorias. os jogos rápidos, que são os party games, jogos de festa, que a gente chama. Que são jogos, tipo, aquele só uma ali, Pra outros galera bem ali, uma menorzinhos, noite, você né? joga. Isso, bebendo É. com amigos. A gente até utiliza eles pra quem nunca jogou jogo de tabuleiro, então insere a galera no divertir, hobby né? utilizando ele. É divertido, é curto, é rápido, não A enjoa. premissa dele é que você vai aprender rápido, são jogos que você aprende rápido, as regras são simples, você joga num tempo curto, você joga ele rápido, né? E não sempre, mas normalmente são joguinhos menores, mas nem sempre. Tem jogos grandes também que são party games, né? Que são jogos, esses jogos festivos. E aí a gente tem os jogos que a gente chama, popularmente ele é conhecido como Ameritrash, chamam assim. Mas são jogos temáticos. Normalmente ele existe algum tema que ele é explorado de forma mais profunda no jogo, que normalmente são jogos assim que você pode dizer que é quase um RPG. Tem muitos jogos que eles trazem a ideia do RPG pro tabuleiro, né? Então tem jogos que você tem o próprio Dungeons & Dragons, né, que é um RPG, ele tem os seus jogos, o seu jogo temático de tabuleiro, que ele traz os personagens, ele traz a história, mas está ali de uma regra mais resumida, que você vai jogar uma partida, né? E tem campanhas também, tem jogos que você tem campanha, você vai jogar uma após a outra, né? E são jogos assim que normalmente eles envolvem mais o fator sorte. Ele é mais imersivo, Menos você estratégia. controla a personagem, você tem normalmente habilidade, etc. Mas ele tem normalmente um fator sorte muito elevado. E nem, tem gente que gosta muito e outros não se agradam muito. O nosso grupo, por exemplo, gosta normalmente mais de jogos euro, que são o quê? Jogos de gerenciamento de recursos. Normalmente ele tem fator sorte reduzido, ou nenhum, ou não tem Mais sorte. estratégia. É pura estratégia. E outros como o Catan, que tem sorte. Você tem que rolar o dado, você pode dar azar durante o jogo todo, não cair o seu dado para produzir o seu recurso. Né? Tem outros jogos que você rola o dado para produzir o recurso, mas você tem mecanismo dentro do jogo que modifica aquele dado, que te dá uma gama maior de você reduzir esse fator sorte. E normalmente a gente chama esses jogos de Eurogames, né? Que são jogos de gerenciamento, jogos mais estratégicos.
tem jogos que a gente chama também de jogos familiares, né? Que ele tem uma pegada estratégica, né? Mas não é tanto fator sorte. O Cláudio mesmo ele coleciona muito Coleciono famoso. jogos de Family Games, é a minha temática preferida, minha mecânica preferida. Como que é isso, jogo? São jogos familiares, são jogos que uma criança de 10 anos e um adulto de 50 poderiam jogar tranquilamente juntos. São jogos também que se encantam pela imponência nos componentes, como esse Cleópatra que está aqui. Ele é um family, o Cleópatra é um family, que ele sai daquele básico de um tabuleiro comum, então ele tem componentes, ele encanta. Qualquer pessoa que chegar, pelo menos vai parar para ver, vai Você tocar. tava montando isso aqui mais cedo, eu tava ficando apaixonado já com isso. É muito bonito, cara. Cleópatra é muito bonito, um jogo extremamente simples de se Como que jogar. é esse jogo? Essas pecinhas são pintáveis, né? Dá Tem pra a pintar? edição dele, ele pode pintar e tem a edição dele que já é vendida pintado, né? Esse jogo é uma disputa entre os jogadores de quem vai montar o palácio da Cleópatra. Então, existem rodadas que a Cleópatra está entrando no palácio dela e o jogo termina quando ela chegar no palácio. Quando ela chega no palácio, ele está pré-montado ou totalmente montado. E os jogadores, por meio de recursos que vão recolhendo, eles vão escolhendo qual parte do palácio que vai montar. E cada parte te dá um ponto dentro do jogo. Mas para isso, como naquela época, também tem a corrupção. Para você andar mais rápido no jogo, você acaba se corrompendo para comprar componentes, mas também isso te penaliza no final do jogo. Interessante. Então você tem que fazer um equilíbrio de não se corromper, mas se corromper no momento correto e depois pagar essa corrupção. Enfim, é um jogo punitivo também, mas ele encanta. Assim, você coloca um jogo desse na mesa, de criança, adulto vai parar, vai olhar, vai tocar. Né? Eu acho que a parte que eu mais gosto desses jogos é a interação com os amigos. Isso. Porque é divertido também você jogar o jogo, mas quando você reúne a galera que você gosta de estar junto, porque hoje em dia a gente não tá muito reunido, a gente tá sempre distante, a gente tá sempre no computador, vai jogar um jogo, aí você fica numa chamada, mas quando você tá ali, a interação ela é muito divertida, seus amigos estão lá, Diferente você bate de um jogo papo. eletrônico, diferente. Eu tenho um hábito que todo sábado lá na minha residência, na minha casa, chega amigos, familiares, então assim, se a gente monta um grupo, vai para jogar. Temos também um grupo nosso que a gente joga. Estamos um pouquinho fraco, né? A gente tá um pouquinho distante. Da pandemia pra cá, de vez em quando tá Depois da falhando. pandemia, a gente deu uma Sim, eu afastada. também sumido. Eu tô sumido. Mas tem um grupo que a gente joga também, então reúne, cada um leva 2, 3, 4 jogos lá, abre na mesa e vamos jogar isso, vamos jogar aquele, que são 5, 6 horas que a gente tá se encontrando ali. E não é só o jogo, né? A gente acaba conversando, como é que foi sua semana, como é que tá o seu trabalho. E a interação, como você falou, né? E eu entrei no hobby para isso. Assim, meus filhos, né? Eu tenho um filho de 10, eu tenho um filho de 17, um de 10 e um de 7, que eles criaram o hábito de jogar, né? E crianças nessa idade hoje é celular, é videogame. Eles podem estar no celular, videogame. Você fala assim, vamos jogar um jogo de tabuleiro? Eles largam na hora para jogar o jogo de tabuleiro. E jogos de tabuleiro aguça e ativam a questão de raciocínio lógico, de você tomar decisões, de liderança, trabalho em equipe. E isso é excelente na educação, entendeu? Antecipar jogadas também na mente, Também, né? perfeito. Você fica perfeito. pensando, né, que Eu estratégia tenho eu vou essa usar. A Cintia é uma exímia jogadora de planejamento, cara. Você jogar com ela te certinho. dá, ela Você te vai, pune. Você vai jogar, todo mundo já sabe. Ela já tá ali olhando, ela já quer saber quantas cartas tem dessa Ela tá aí. 3, 4 rodadas na frente da gente. Tem quantos componentes desse aí que ela já vai ali fazer uns Vai, cálculos pra A saber. Cintia tá sempre algumas rodadas na nossa frente. E ela tem uma estratégia que todo mundo já percebeu, né? Que ela fica no começo, eu tô com sono, não tô entendendo. Isso. Não sei o quê. Mas já Aí pegou o jogo depois, todo. no final da partida, tá ela lá, te dando volta. É sem vergonha. Ela tá pra ninguém focar nela. Ela Ai, tem que essa mentira. estratégia. Tô de prova. Mas é bem bacana como o Cláudio falou, né? Calúnia! Lá na loja a gente tem diversos testemunhos, né? A gente teve diversos testemunhos de pessoas assim, pais, né, com ele, que falam, cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter levado um jogo de tabuleiro para casa, porque meus filhos não saíam do celular, não tinha aquele momento com a minha família, às vezes era na hora da janta e quando não estava vendo televisão na hora de jantar. Né? E hoje a gente, né, tem esse momento de parar, de jogar, de conversar, de dar risada. Ele traz essa questão, né? Então a gente tem esse nosso grupo lá. A gente tem um grupo maior que é aberto para várias pessoas. E a gente, nessa de clientes, pessoas que foram indo na loja, a gente começou a fazer um grupo que toda semana tá na casa de alguém. Tipo, às vezes eu tô um pouco mais fraco, não tô indo tanto, mas sempre, quase toda semana, vai ter alguém na casa de alguém perguntando, e aí, vamos jogar em algum lugar? Vai ter jogatina essa semana? Pode ser na minha casa. Não, a minha casa não pode ser. Ser na casa de tal pessoa.
Era mais frequente ainda quando a gente estava com espaço no shopping. Era toda semana, regularmente, era quase a religião. Era todo domingo tinha gente jogando lá. A Santa Ceia. Quinta-feira a mesa gente marcava de ter um dia para poder estar ensinando algum jogo, algum tema. Eu chamava, ó, quinta-feira vou trazer um jogo do estilo de uma temática de zumbi, né? Já aconteceu um dia lá de zumbi. Então tinham vários jogos. Zombicide? Zombicide. Já ouvi falar. Teve nunca um que joguei. a gente teve até um apoio da editora, que foi um evento muito bacana. A gente conheceu pessoas que fizeram parte do nosso grupo, que era na época de Halloween, né? Na época de outubro. E tinha uma editora que estava lançando um jogo, né, nessa temática de horror. Ela propôs, ela mandou alguns brindes. Eu peguei alguns outros jogos que eu tinha também. A gente fez um dia nessa de jogos nessa temática, de zumbi, de horror. Fizemos várias mesas, fizemos sorteio. E lá a gente conheceu pessoas que começaram a fazer parte do nosso grupo, né? Então é muito importante essa interação social. Você vê gente que parece que não fala com ninguém, mas quando chega ali na hora, acaba se soltando. Às vezes as pessoas ficam com medo, olha o jogo, não vou aprender, não vou saber, não sei jogar isso na maioria fala isso. De pessoas que conheço do trabalho e tal, falam, não, eu não sei jogar essas coisas, não serve para mim. E quando ela abre a possibilidade, que todo mundo até hoje, que eu apresentei, que me deu oportunidade, que a gente teve uma oportunidade, um tempinho de poder apresentar um jogo, se você apresentar adequadamente, né? Porque tem gente que olha um jogo, vai pelo tema, compra o jogo pelo tema e acaba desgostando do hobby, né? Uhum. Mas sendo bem apresentado, um jogo assim mais adequado para a idade, né? Para o que a pessoa gosta, é bacana. O ideal é a pessoa começar a jogar jogos menos complexos, né? Que por exemplo, a gente tem um jogo lá do Game of Thrones. Quem gosta de Game of Thrones vai ficar louco, porque, né, aquela caixa grande, cheia de peça. Mas é um jogo complexo de jogar. E a gente deixou Né? de E pra vender quem- bastante na loja, porque as pessoas chegavam, não sei o que é aquele jogo ali do Game of Thrones, não gostei. Pessoal, tem gente que fala, pô, você é doido, você tem que vender. Mas, cara, se eu faço aquela pessoa que nunca jogou, né, a gente perguntar, você já jogou, conhece algum jogo? Não, nunca joguei. Já jogou, o que você jogou a última vez? Joguei War, ou Banco Imobiliário. Se ela jogou só isso, é bem provável, se não assim, desfazendo a pessoa nem nada, mas é muito provável que ela não vai jogar. Que é um jogo, pelo menos um deles, né, que tem dois tipos, tem as regras complexas. São horas de você lendo regras, de poder pegar. E se ela leva o jogo para casa, provavelmente ela vai se frustrar, não vai conseguir jogar, não vai entender, vai ficar com preguiça. E não vai voltar. E o jogo ele estimula muito também a dinâmica de grupo, né? Inclusive você trabalha com isso. Trabalho com isso. Eu tenho jogos de tabuleiro desde a infância. Eu tive contato com o João e a Cíntia, foi de uns 6, 7 anos pra cá, acredito eu, se eu não estou enganado, onde eu fui mudar para uma residência mais distante, aqui um bairro mais distante aqui de Campos, e para reunir os amigos que moravam longe, eu comecei a reativar esse hobby de jogos de tabuleiro e fazendo pesquisa na internet, comprando jogos de fora, eu encontrei a loja do João. E há 11 anos que eu estou em Campos, né? Sou daqui, mas passei um tempo fora no Espírito Santo, em Salvador, retorno para Campos tem 11 anos e trabalhando numa empresa, eu passo por uma reunião de grupo, onde tinha o gerente, aquela reunião tradicional, né? O gerente, cadeirinhas e as vendedoras ali ouvindo um gerente passando metas, cobrando. E você via na cara daquela galera ali que eles não queriam estar ali. Depois do expediente, ouvindo uma pessoa falando, cobrança de meta, eu falei, cara, essa reunião não vai trazer resultado nenhum. Elas saem dali frustradas, no outro dia elas estão desanimadas. Foi onde eu propus para esse gerente de criar uma reunião mais dinâmica, mais lúdica, onde a gente criou as vendedoras como personagens e as metas que elas tinham de vendas como metas dentro de um universo de super-heróis que elas ganhariam poderes, né, para enfrentar aqueles desafios. Cara, e foi sucesso, assim, a empresa cresceu proporcionalmente, assim, em 6 meses, algo absurdo. Então tem 11 anos que eu aplico isso em empresas em Campos e venho me qualificando cada vez mais, né, criando novos jogos. Hoje eu tenho uma agência de marketing que é focada nisso, criar jogos para empresas, onde você passa a missão que a empresa precisa chegar, o objetivo da que a empresa precisa chegar por dentro do jogo. Então, quando eles chegam, o primeiro contato que eles têm, eles pensam que estão indo para uma reunião sentadinho numa cadeira e chega e existe um tabuleiro de 10 metros no chão, componentes do tamanho deles, né? Navios, regras, personagens, fantasias para eles colocarem. Cara, se tornam crianças na hora, assim. É raro uma pessoa que não entra. Fantasia também? Fantasia também. Sai de lá perguntando live quando vai ser a que fala, próxima né? reunião, que eu quero participar. Isso aí. Então a gente trabalha na agência um período de 4 meses,
dentro do corporativo, mais em empresas de varejo, e a gente tem jogos que é para eventos. Então contrata a gente, até agora no dia 25 de outubro a gente está em São Paulo, 7 e 8 agora a gente está desenvolvendo em Vitória, janeiro está fechado para em Criciúma, lá em Santa Catarina. Então são empresas que estão reconhecendo, principalmente isso foi depois da pandemia, que o material humano de uma empresa cada vez mais tem que ser valorizado. A empresa sobrevive se o material humano está motivado, está engajado, sabe a missão da empresa. Então, como fazer isso? Fazer de forma lúdica, fazer brincando, uma brincadeira séria, mas fazer leve, uma brincadeira assim. E esse é o meu trabalho, entendeu? Metas são alcançadas, a gente personaliza jogos para a empresa. Como eu faço? Eu tenho um acervo de colecionador. Então, quando eu converso com o empresário, ele fala, olha, eu preciso desenvolver da minha equipe liderança. Eu tenho líderes que não são líderes, não são gerentes, eu preciso desenvolver liderança. Então, eu paro na frente do meu armário de jogos assim, e falei, cara, eu vou usar essa regra desse jogo, essa regra desse jogo, essa regra desse jogo. A gente junta, cria uma temática discutida com a direção da empresa, que ele aprove, e lança o jogo. É assim que funciona, e eu acredito que como o marketing digital há 7, 6 anos atrás se tornou crucial para uma empresa sobreviver hoje no mercado, a gamificação, que a gente chama essa mecânica, essa estratégia dentro do endomarketing, também vai ser crucial para empresas se desenvolverem, entendeu? Que é desenvolver o material humano. É isso. Pô, entendeu? muito maneiro. E você deve conseguir identificar, né, quais são as habilidades de cada pessoa, né? Quando ela está inserida no jogo. Na minha equipe, não é somente o jogo, né? O que a gente faz? Que tipo de jogos também? A minha sócia, ela é uma analista comportamental. Ela é formada em marketing e ela estudou o comportamento do consumidor. Dali ela se apaixonou e entrou na questão de neurociência e tal. Então, quando acontece esse jogo, a gente aplica testes antes para eles jogarem, sem eles saberem que estão sendo avaliados. E na hora do jogo, eles são avaliados por uma analista comportamental que está à distância, observando todo o comportamento dele. Uhum. Então, o ser humano disputando algo, jogando algo, ele se entrega. Ele, cara... Você consegue ler a pessoa, ele vai né? do céu ao inferno em 2 segundos. O corpo dele fala, entendeu? Então, ela consegue captar na análise comportamental se aquele colaborador está com um problema pessoal em casa, se ele está trabalhando na profissão errada, porque às vezes ele tem um cargo de liderança, mas é um cara extremamente introvertido, é um cara que você colocar ele no escritório, num cartório, num banco, ele vai desenvolver muito bem a profissão dele. Mas colocaram ele num cargo de gerência que não é e não vai acabar se desenvolvendo. Então ela consegue alocar melhor os profissionais dentro do seu cargo e função, desenvolvendo somente pela análise corporal, a análise do jogo ali. E depois a gente dá uma devolutiva para o empresário. Olha, esse colaborador se comportou dessa forma por causa disso. Então, ou você desenvolve ele, ou você troca ele de profissão. Em muitos casos acontece isso de, olha, não serve para estar na sua equipe. Entendi. Por causa desse comportamento. Então, assim, é um jogo, tem a gamificação, mas existe uma análise comportamental por trás de uma profissional. E, por exemplo, quais jogos você, pessoalmente, mais gosta de jogar? Pessoalmente, eu gosto muito do Family, né? Como eu falei, são jogos familiares, porque, assim... eu gosto de levar a palavra do board game para frente. Então eu chamo muitos amigos que nunca jogaram jogos de tabuleiro, mas gostam daquela interação de estar junto. Então os Family são jogos bons para isso. A gente começa com Party, né, que é os jogos de festa, e depois passa para os jogos Family que dura 30 minutos a 1 hora ali, que numa noite você consegue jogar 4, 5 jogos. Então eles acabam aprendendo vários jogos ali. Para mim, o melhor tipo de jogo assim é Family, é o que eu coleciono. Tem alguns euros, como o Catan, mas para apresentar o hobby, o Party e o Family são as melhores opções. Sensacional. Vou continuar lendo aqui alguns comentários, porque além de terem identificado o jogo do Pokémon, ó, Fábio Paes diz que é fera no War, Detetive e Banco Imobiliário. Os clássicos, né? Os clássicos. A gente tem jogos para, se ele quiser conhecer, a gente tem no acervo alguns jogos que lembram esses jogos aí, mas que ele vai conseguir jogar em 1 hora, jogar várias vezes. Deve ter outra roupagem, né? Sim, com outra roupagem, com mais estratégia para jogar. E você não precisa comprar jogos para você entrar no hobby. O João e a Cíntia, eles com a loja aberta no shopping, eu assim, cara, quero esse jogo. Mas esse jogo é bom? Vale o investimento que eu vou fazer? Eu alugava deles, levava para casa, pagava um valor menor, jogava, gostei. Aí eu ia lá encomendava para ter o jogo. Então você pode experimentar. Se funcionava entre sua família, né? Isso aí, entre tem eles. Tem gente que passou a não comprar mais, tem gente que aluga toda semana, todo mês, então
vale a pena, né? Porque, como ele falou, os jogos eles têm um valor, sempre tiveram um valor um pouquinho mais alto, né? Não muito acessível. Infelizmente, da pandemia para cá, como tudo, as coisas aumentaram mais absurdamente. Um ticket né? médio hoje, um jogo tabuleiro, uns R$300, né? Uns R$300 um jogo. R$350 um ticket médio. Não tem tantos componentes. Um jogo mediano, assim, né? Mas mediano, que você achava menos de R$200, 180, você já comprava um jogo bacana. Você deve comprar hoje um jogo daquela caixa pequena ali, ele tá 180 por aí, 150. 180. Inflação também não tá ajudando, né? Só uma ele tá R$180. Esse Cleópatra é 350. Como que é esse jogo? Então, esse jogo é o que a gente queria, tendo a oportunidade de apresentar, que a gente consegue jogar aqui sentado. Cooperativo. É um joguinho... Vamos tentar, então. Um joguinho semi-cooperativo. Você lembra as regras? Abrindo aí, João. Lembro. Né? Então, você quer explicar? Quer explicar? Você já tem a... Vocês são todos profissionais. Tem mais né? comentários aí, Pedro? Que aí Tem. Vou te interromper. Homero Júnior falou Stefan Feld é o rei. Stefan Feld, que a gente chama de designer, né? Ele é um designer, autor de vários jogos muito bons, né? E que eu conheço o Homero, ele tem a coleção bonita de Stefan Feld. O Homero tá sumido, hein? Ele também falou que tem o Catan de Catan Game of Thrones. Isso. Que dá pro iniciante pegar de boa. Game of Thrones, O Mero é companheiro de jogatina nossa. Ah, é? Caio Cardoso disse que adorou o jogo da Cleópatra, tá com vontade de jogar também. Só partir pra cá. Joga agora. Aí como que é esse jogo? Esse jogo ele é cooperativo. É um jogo que separamos... Deixa eu passar aqui pro pessoal. Segura aqui o seu, Pedro. Isso aqui é meu? Isso. Aí, Atila, mostra aí. É um exemplo de jogos, jogos para todas as ocasiões e... É competitivo? Então, esse é um jogo que a gente chama cooperativo. A gente joga teoricamente contra o tabuleiro. Esse aqui, na verdade, é um desafio. É um tipo um apagador? Isso. Só tem que ver que o único defeito desse jogo com canetinha é que às vezes a caneta não funciona. A minha tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando? Tá. Deixa eu ver a minha aqui. Ah, isso aqui é uma caneta? Uma caneta aqui, ó. Você tira aqui, tampinha. O meu aqui também tá ok. Aí, a gente Pode riscar aí, aqui? só pra você ver se tá funcionando. Tá É tranquilo. um jogo que Pode não apagar tem com um o tabuleiro, dedo mas ou é com um borrachinha board atrás game. aí. Que a gente tem que escrever a dica aqui, mas ele vai Ah, explicar. tem isso. Esse jogo funciona da seguinte forma. Separamos 13 cartas e nas cartas existem 5 palavras em cada carta. Então o jogador da vez que precisa adivinhar o que está escrito na carta... Deixa eu tirar o Catan daqui. Pode passar ele para aí, João? Posso? Vamos dizer que eu sou o jogador da vez. Eu tiro uma carta que eu não posso ver, tá? E nessa carta aqui que eu não posso ver, eu escolho um número. Eu vou escolher o número 3. Você, com uma palavra escrevendo aí, você tem que me colocar uma palavra para eu acertar o número 3. Aí que Palavra. tá a ideia do jogo. Só uma, Só uma. uma Você dica. tem que colocar somente uma dica Entendi. aí. E Um qual a complemento, dificuldade né? desse jogo? Eu não posso ver o que é. Aham. Você vai escrever uma dica, Cintia vai escrever uma, o João vai escrever uma. Se vocês repetirem alguma dica, a sua foi igual do João ou da Cintia, vocês apagam essa dica. No caso que todo mundo pensou a mesma coisa aqui. Né? Com certeza. Então vocês ou vão pensar É o muito... 3. A 3. Peraí, a gente tem que mostrar pro pessoal também. Mostra aí, eu só não sei se posso dá Dá pra pro ver. pessoal de casa jogar também. A gente só não vai saber se eles acertaram ou não. Não sei se dá pra ver. Acho que não. Quer que eu... Mas aí o Cláudio vai ver também. Eu não tô olhando pra tela. Eu posso ver. Não olha pra tela. Aí. Bota aí, Escolheu a Atila. três. Bota aí. Aí. 3. É a terceira dica. Acho que deu pra ver. Acho que deu pra ver. Você bota ela aqui, que eu não posso ver, a 3. Tá. E vocês vão escrever somente uma dica, uma palavra, que vai me ajudar a acertar aqui. Como é que a Porém, gente vai se se organizar? vocês repetirem alguma dica, essa dica é apagada. Tá. Então, como Já é que a gente vai se sei a organizar pra... Então, aí tem tem uns detalhes, né? Além disso, a gente não pode repetir. A nossa dica, ela tem algumas regras. Ela não pode ser uma variação da palavra. Às vezes um exemplo é lápis, lapiseira, né? Se a dica fosse não pode ser uma variação. E Não pode ser- escrever ela em inglês. não pode escrever em outro idioma. E não pode ser sinônimo. Também algumas coisas assim. Não pode ser nada assim que relacione diretamente. Tem que ser uma dica só. Né? E vamos tentar não dar a mesma dica. A gente não pode se comunicar. Não. Não.
Não. E, e a gente não pode ver a dica, obviamente, pra não repetir. Quando todos escreverem antes de revelar, eu fecho o olho, eu não posso ver. Vocês vão mostrar entre vocês. Se alguma repetiu, vocês apagam. Se não repetiu, eu tenho as 3 dicas. Minha caneta acho que já não está. Aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Só falta o João. Acho que é isso. Foi isso? Fecha o olho, mostra entre vocês. Bom. Ah, não. Mentira. Bom, Não acredito. Não acredito, já erramos, né? Muito bom. Muito Mas bom. vai dar Essa ruim. que é a graça. Então, Vai dar ruim porque a nossa foi igual. vamos mostrar ali, mostra Não. ali. A dela é mais fácil de ler. No caso, a gente botou a mesma coisa. Não sei Ai, se meu vai dar pra enxergar. A sua deu pra A enxergar. minha tá igual a dele. E aí é anulado. Ele não vai poder saber. Essas duas aqui são anuladas, que estão iguais. Isso. Ah, vocês fizeram iguais? Isso. Aí deu ruim pra ele. Eu não imaginei. Aí eles que- apagam a dica deles, eu só Então, vou a ter a gente sua, tapa a Pedro. nossa dica, não vai saber. Ele vai ter que descobrir só com a sua. Eu acho que você não vai descobrir. Posso ver? Pode. Eu esperava que mais alguém fosse entrar pra complementar. Talvez A ele gente descobriria. tentando não ser óbvio, acabou fazendo igual. Xerox, eu vou falar papel. Não? A nossa dica a gente repetiu. Ah, Sherlock. Aí eu botei Mycroft e ela também. Tentamos não ser óbvios e acabamos Essa fazendo carta, igual. por a gente ter errado, ela fica separada aqui, Aí aqui a gente apaga. apaga. Isso. E o próximo jogador... Pra quem Revela. conhece, né, tem a ver com a história e tal. Tem um jogo de tabuleiro que é o Holmes e Mycroft. Então, eu falei, nem eu pensei em botar Holmes. Acho que não seria um problema botar Holmes, não. Não seria É. um problema, por exemplo. Mas eu achei muito pensei- óbvio. Eu falei, não vou botar também alguém achei vai muito botar. Também óbvio. muito óbvio. A Todo sua foi mundo. excelente, que ela lembra o nome, mas sem Eu esperava lembrar. que alguém fosse colocar aquela pra fazer um complemento, entendeu? Ia ser excelente se só um de nós, Xerox e Mycroft. Ele já ia sacar. Eu sacava. Mas nós dois botamos Vamos iguais, ver se a gente né? consegue fazer o Pedro acertar. Ah, Você tá, bota, ok. bota o seu aqui, Pedro. Ah, o meu negocinho? Isso. Fala o número de 1 a 5. 5. Não vou olhar. Meu Deus, Mostra lá na câmera. Será que vai dar pra... Calma aí. Não vai dar pra enxergar. Pega aí, João. Agora eu não posso ajudar vocês. Peraí. Eu só tendo um retorno aqui, ó, da galera. Tá me dizendo se tá aparecendo ou não. Átila, tá aparecendo? É a última. Disseram que tá. Disseram que apareceu. Número 5. Número 5. Beleza, pode botar aqui. Caramba. Agora, o que eu vou botar? Ok, já posso olhar. Momento pensativo, todo mundo em silêncio. Esse estilo de jogo, Pedro, normalmente são jogos para abrir noite, né? A gente tá Uhum. ali, o pessoal tá chegando ainda. A gente joga esses jogos mais leves. É um jogo bem tranquilinho, Bem rapidinho. leve, criança joga. A última vez que eu joguei uma viagem, uma tia minha de 65 anos jogou com meu filho de 10, na Uhum. mesma mesa. Então, um jogo bem... E E a regra é fácil, eu já fácil. peguei, dá isso, pra eu jogar tinha com mais jogado. pessoas e você dá risada justamente é isso, você interagir, dar risada às dicas, pessoal, Uhum. que acontece? Aí no jogo você fazer o máximo de pontos, as que a gente acerta elas viram pontos. A ideia do jogo é você fazer o máximo de pontos possível, mas no Gente, tem- final do jogo ninguém tá ligando muito. É. Você fez muito ponto, a gente dá uma risada. Tem uns comentários aqui, ó. A Julia Souza disse Ace Ventura. Não entendi. Não tem nada a ver com a palavra, não. Não atrapalha a gente não, Júlia, pelo amor de Deus. É um bom filme. É um bom filme. A Giana Lili adorou. Fábio Paz disse que é um tipo de imagem e ação. Sim, Isso, sim. ele tem uma sim. ideiazinha do... Sem mímica, É. mas é uma imaginação. Vamos lá, vamos mostrar? Fecha o olho, Pedro. Ok. Você tem que mostrar na câmera lá. Beleza. Você tem 3 dicas, vamos mostrar na Nem câmera ali. repete. Mostra na câmera ali. Acho que o meu deu pra ver. Eu não sei se Dá pra ver que minha letra é muito bonita, bacana. Olha lá, deu pra ver todo mundo. Vamos virar pro Pedro. Beleza, a Atila disse aqui que. Vai, Pode olhar, Pedro. todo mundo. Tridente, metal. Talher. Talher. Ah, tá. Tridente, metal, talher. Garfo. Certo, Então é isso aí. Ó, garfo. Aí ela com uma palavra, uma carta certa. Vocês trabalharam fica bem agora em separado. equipe, porque foi Sem bem saber, complementar. sem Aham. só tendo... Dessa né? vez eu fui óbvia
Eu normalmente eu tento dar uma dica que lembre algo, não que lembre a palavra ali. É assim, ele vai rodando durante 13 rodadas e o número de acerto de cartas é um número que o manual nos informa de conhecimento entre nós. Então, por exemplo, se a gente acertar as 13 cartas, as 13 palavras, perfeito, vocês conseguem repetir essa façanha? Então aqui tem um nível, né, de resultados e ele acontece em 13 rodadas, com 13 cartas. Entendi. Mas foi isso, né? Entendi. Pra ver a interação da Interação, Isso aí. isso aí. A Nível de ideia do interação. jogo é essa A última vez que a gente jogou esse jogo, inclusive, foi com a família do João. Meu pai Né? de 60. O pai dele de 60 e pouquinho e tinha a prima de 16, pra você ter uma ideia, né? Da diferença de idades. E todo mundo jogou ali ao Minha mesmo mãe também. tempo. Né? O pai, a mãe dele, o Dando irmão. risada, que tipo, minha mãe, por exemplo, deu uma dica que ela achou que era uma coisa, mas na verdade era outra, que tinha uns... A gente deu muita risada porque ela mesmo não entendeu a mesma dica. nem- Aham. Ela deu a dica errada. Ela deu uma dica pensando numa série, mas era uma série, um filme picante. Que ela ligou outra coisa que fez sentido. Assim, a gente deu muita risada, Que ela, sem querer, ela fez uma piadinha de duplo sentido Ela lá com a voou dica. total. Mas porque ela viajou na maionese, assim, a gente deu muita risada. E é a ideia. Sai interagindo e tem vários jogos nesse estilo, que são rapidinhos jogos com tabuleiro, sem tabuleiro. Um exemplo, os pais o seu pai tem 75 anos. 73, eu acho. E a mãe também já são de certa idade, eles foram ver lá no shopping. Nem jogo de cartas que eles jogam mais. A gente apresentou pra eles o King Domino. Eu só falei pra eles, é um jogo que lembra o Dominó. E eles gostaram, e cara, gostei de jogo. Jogaram, aprenderam e jogaram, de 70 e poucos anos. E é um jogo que eles jogam assim no nível deles, e um jogo que a pessoa mais avançada vai fazer estratégias de colocação da peça, de como é que vai colocar. É um jogo que agrada tanto os pais idosos dela quanto eu e Cíntia, que jogamos O competitivo. importante é respeitar a pessoa que está começando agora o jogo, né? Você entender o objetivo daquela pessoa, se é uma brincadeira, você indicar o jogo correto, que o João falou mais cedo ali. Não adianta você pegar uma pessoa que está começando agora e botar a goela abaixo, um jogo que tem muitas regras, que dura 2 horas, a pessoa nunca mais vai querer jogar. Então a gente tem como responsabilidade identificar isso. Eu descobri o Ace Ventura. Era a dica que a pessoa deu do detetive. Ela tava dando a dica do detetive. Ace Ventura. Detetive? No Sherlock. Do Ace Ventura. Sherlock. A gente podia tentar fazer isso aqui, né? A gente escolhe uma carta pra galera, eles mandam, a gente tem que adivinhar? Algo assim? Quer brincar? Vamos nessa. A gente ser. tenta adivinhar um deles. Nós Com vamos dicas. tentar adivinhar? A gente não vai saber como é que vai mostrar. Um tem que ficar de fora. Eu vou Aí, ver. só não sei se a Como é gente que vai consegue fazer? controlar a quantidade de mensagens. Tipo, Eu vou ver a dica, mas vocês não vejam. Né, que eu vou ter que mostrar. Vamos falar um Vocês número. não veem. Fala um número, Fala um Cíntia. número que eu vou mostrar. aí, já recebi 3 mensagens aqui dizendo, bora, gostei desse. Fala um Fala um número, número aí. Cíntia. Esse castelo aqui a gente já mostrou o que é. A gente mostrou lá no início, depois, quando você tiver tempo, você volta lá e... Fábio Paes, Aham. aí a gente mostra lá. Beleza. Isso, De isso 1 a aí. 5? De 1 a 5. Entre no consenso aí. Qual o número, Escolhe Cíntia? o número. 4. 4. 4? Pode ser 4. Então, vocês não olhem, vou mostrar Ok, lá pro... vamos virar pro pra lado. câmera. Deixa eu ver, tô curioso aqui. Dá pra... Deixa eu tentar pegar a coisa. Vamos levar esse cenário embora Disseram pra aqui casa, no Cíntia. negócio, beleza. Vamos, com certeza. Esse E cenário, café vamos mesmo. desmontar esse Disseram cenário e que- levar pra casa. Homem-Aranha também, que eu gosto. Isso, beleza. Vamos lá. A galera já viu, só não sei se tem algum delay aqui na transmissão. Já podem começar a mandar as dicas pra gente. Somente uma palavra. Muito Uma palavra, importante, uma palavra, galera. Não pode ter A variação. diferença é que eles, quem vê que já foi dada a dica só não postar a mesma dica. Isso. Beleza. Bom, enquanto a gente espera que eles mandarem a dica, Vamos lá. Eu dou dica também? pode ser. Dá uma dica sua. Não, eu ia dar dica no comentário. Faz sentido, não. Tô aqui. Enquanto estão dando a dica aí, eu quero... Aham. Se tiver algum pai assistindo, cara, vale muito a pena você investir nesse hobby, o seu filho. Deixa eu ver os comentários. Como o João também, assim, falaram mais cedo, existem jogos de O número várias 4. Número 4. idades. Perguntaram aqui. Número 4, de várias idades. Então, assim, na minha casa tem jogos do meu filho de 7 anos, tem jogos do meu filho de 10 anos, tem jogos que eu jogo com amigos e com minha esposa. E
na hora, se chegar pra eles estão no celular, estão no videogame, e falar, cara, vamos jogar um jogo de tabuleiro, eles largam na mesma hora, entendeu? Primeira dica é rockzão. Rockzão. Não, vamos pensando. Parece um Para pessoal raio. tímido. Para raio. Rockzão. Para raio. Arame. Caraca. Arame, para raio, rockzão. Cara, heavy. Eu acho. Já sei o que é. Eu acho que seria Metal. 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 É, metal. Metal. Isso aí. Metal? Primeira coisa, quando foi Primeiro rockzão, passo. foi o que eu pensei. Isso aí. Acertamos então, conseguimos vencer o jogo. acertou. Rockzão e É, para essa galera. raio. Ela Heavy quis metal. ver. Legal, acertamos. Caraca, aí ó. Punk Rock Karaokê mandou mensagem. Jogo bastante Lune Quest. Ah, Lune Quest. Ah, o Lune Ela Quest. joga bastante Lune Quest com Ah, o filho. eu jogo, né? O Lune Quest ele é um jogo que utiliza o desenho também, né? Uhum. Ele é como se tivesse vários. Ele tem tabuleirinho, que é a própria caixa, Isso. né? E você tem vários mapinhas que você vai mudando, e você São faz fases, caminhos tipo fases de um joguinho de videogame, e você vai fazendo os caminhos, coletando as Excelente paradinhas jogo. durante o jogo. Crianças adoram. Nós temos ele para alugar, inclusive. João, como é que você tá alugando, cara? A loja fechou, vocês estão Então, a alugando gente tem onde? alugado através do nosso acervo. A gente tem um site, né? Tem o site da loja. Lá no site da loja dá para direcionar para o acervo. A gente tem um link direto do acervo também. Os clientes combinam com a gente pelo WhatsApp e a gente manda entregar. Normalmente a gente entrega com o motoboy ou combina ali no centro, entrega ali no centro também. Ah, tem delivery Sem do custo. jogo? A gente entrega. Normalmente as pessoas preferem por motoboy. Manda pelo Maxim, fica baratinho. A maioria dos fretes tem ficado tipo R$6, R$5, Que massa. 7 no máximo. Né? E a pessoa, quando a gente aluga por uma semana. A pessoa, por R$15, ela aluga só uma e fica uma semana em casa. Pode usar numa festa, né? Levar para brincar Uma na viagem. casa, numa viagem. Né? E a gente tem jogos, eu alugo a 30, a maioria dos jogos é ou a 15 ou R$30, só ficar uma semana com ele. Então, tem jogos lá que você, de 500, R$600, que você por R$30 você vai pegar, vai jogar ele por uma semana, né? Se quiser, você pode alugar por mais tempo, né? Ou comprar o jogo também. Né? E pode combinar com a gente pacote também. Até hoje não botei lá no ar o plano, mas já tenho projetadinho ali um plano que só paga um valorzinho de uma Netflix no mês e Uhum. pode ficar com um joguinho em casa, assim, por até um mês, né? Vai É assinatura. vai trocando, né? Dá pra botar, a gente bota lá essa semana. Tô dizendo que também jogam Forbidden Island. Isso, Ah, muito Ilha bom. Proibida. É um jogo cooperativo também. Um jogo cooperativo que ele é bem simples, né? Já ganhou prêmios, etc. É um jogo bastante alugado lá também. Que você monta uma ilha com as cartinhas. Você tem cartinhas e você monta uma ilha e seu objetivo é se movimentar nela e capturar tesouros. Só que o legal desse jogo é que ele já vem ali com a ideia de um mapa que para você montar, de alguns mapas. Só que você vê na internet, o pessoal que já jogou muito ele, o pessoal tem ideias de mapas, fazem mapas novos, fazem diversos desafios ali. E as pessoas não param de jogar. O jogo ele vai se renovando pela própria comunidade. E lançam ideias novas de montagem do mapa. É bem bacana. Tem jogos de todas as temáticas, cara. Se é uma pessoa que gosta muito de futebol e quer entrar no hobby, tem jogo com a temática de futebol. Se a pessoa gosta de aventura, de selva, tem jogos com a temática. Tem tudo, cara. Assim, a pessoa vai encontrar aquele calçado que vai servir no pé dela certinho. Os jogos que a gente mais joga, no caso, que a gente tem jogado, mas hoje são os Eurogames, são jogos mais estratégicos. Normalmente ele tem uma temática, mas normalmente a gente não liga muito pra temática. O pessoal, eu gosto. Quando pega, leia a temática, fala, mas a maioria da galera, não precisa de temática não. O jogo é arrastar cubinho, jogar dado, e é assim que faz conta. Só quer saber como ganha. Mas tem jogos também que são euro, acho que um exemplo excelente de um jogo temático e que ele funciona bem da forma de jogar é o Godfather. Ele tem, ele tem as miniaturas, mas o funcionamento dele, ele lembra muito o filme. O filme. Você As se fases do movimenta e faz a extorsão dos comércios. Você pode atacar o jogador e jogar ele no rio. Tem as questões assim, entendeu? Dá pra pegar o canole e deixar a arma. Acho que o primeiro jogador, né, é a cabeça do cavalo. Acho que é o segundo primeiro jogador. É muito bacana. Ele funciona bem a temática, mas quando se trata de jogo estratégico, a temática não pesa tanto, não importa tanto. Mas para quem gosta da temática é um atrativo a jogar o jogo. E às vezes ajuda a aprender também. O jogo ele te ajuda ali a entender como é que o jogo funciona. Tipo, a gente tá chegando no final da live, porque já tá dando 1 hora. Aham. Aí eu gostaria de vocês
divulgar suas redes sociais ou alguma coisa que você gostaria de falar. Pode falar. Hora de Fala vender você o peixe. Eu basicamente não uso Instagram, mas ela tem o Instagram pessoal e o da loja que ela... Meu pessoal, meu Instagram pessoal tá morto, eu só mexo com o da loja. É @cerejalojanerd. Caso, né, queiram alugar jogos, tirar dúvida, né? Não tenho ideia de jogo nenhum. Pode me dar a dica? Damos dica. A gente, né, vai ver a quantidade de pessoas, né, que vocês estão querendo para jogar, né? Se vocês forem fazer, né, no final de semana aí jogar com os amigos ou com família, ou até mesmo em duas pessoas, né? A gente tem vários jogos que dá para jogar só com duas pessoas, né? Que eu e João a gente joga, né, em casa, nós dois só. Então, assim, tem jogos tanto, né, fáceis de jogar quanto jogos mais estratégicos, tem de tudo. Ensinam é só entrar também, em né, contato. Cíntia? Sim, Vocês também ensinam, né? A pessoa que está tendo contato Dá. pela primeira vez, eles vão indicar o jogo e vão ensinar também. Sim, Normalmente, hoje como a gente está sem a loja, a gente tem hoje no acervo, todos os jogos, eles vão ter um videozinho, ele tem um resumo do jogo, você vai lá, você pode pesquisar, perguntar, ele tem um resumo do jogo, ele tem um videozinho breve explicativo que te ajuda a entender o jogo, né? E a gente faz aluguel, a gente participa de eventos, né? A gente está em eventos, a gente participa de todos os Goitanimes, tem área de jogos, a gente aluga os jogos, faz um pacotinho de jogos para festa, de aniversário, né? Que a gente já participou também. E se a pessoa pode chamar a gente lá pelo Instagram, né? Cereja Loja Nerd. Tem o site da Acervo, que é fácil, cereja.acervo.app, que lá você já vai entrar, a gente tem cadastrado lá 380 e poucos jogos, né? A gente tem um acervo bem grande para atender várias idades, vários públicos, e tenho certeza que vocês vão se divertir, né? E dependendo, conseguem aplicar os jogos também na sua empresa, para fazer uma dinâmica rápida, alguma coisa. Se quiser fazer algo profissional bacana, é só chamar o Cláudio. O nosso E comigo é só procurar meu Instagram pessoal, ou Cláudio Abreu. Se você quer aí criar uma dinâmica, um evento bacana para sua empresa, quer motivar o seu colaborador, se você é empresário, ou se você é o colaborador, um gerente de RH, a gente cria jogos personalizados para a empresa, com a temática para a empresa, tirando do colaborador o melhor que ele tem, apresentando a missão da empresa e motivando a equipe como um todo, né? Hoje, depois da pandemia, muitas empresas deixaram de valorizar cada vez mais ainda o seu colaborador, então a gente, por meio de jogos, a gente traz isso de volta, né? Então são reuniões assim muito divertidas, muito bacanas, que o pessoal sempre fica esperando sempre o próximo jogo, A gente aplicou agora no Palace Hotel, uma empresa de São Mateus do Espírito Santo. Eles prestam serviço para Petrobras, souberam do jogo numa empresa que eu apliquei aqui em Campos, viram na internet e hospedaram no Palace Hotel 40 pessoas, nenhuma do estado do Rio de Janeiro. Eles desembarcavam nas plataformas do Nordeste, pegaram um avião ou ônibus, vieram para Campos, hospedaram no Palace Hotel somente para jogar. Então a empresa fez um investimento e, após o jogo, o feedback que a gente teve o que só fala na empresa é o jogo de tabuleiro. Só jogo de tabuleiro. Então eles aprenderam a missão da empresa, se engajaram, motivaram, aprenderam a cultura da empresa por meio do jogo e teve assim um crescimento muito bacana por meio de jogo de tabuleiro. Perfeito, então. Chegamos ao final do 6º episódio do Vox Podcast. Semana que vem tem mais um tema maluco e nos vemos lá. Valeu, falou! Valeu, obrigado.